Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Quinta do Consultor de número 27. Hoje um encontro muito especial para você que está novo aqui no canal. Nós estamos passando em revista a atividade do consultor de negócios que opera no canal Farma, ou com a indústria, ou com o distribuidor, ou atuando com medicamentos, ou atuando com perfumaria. E essa atividade passou por muitas mudanças nos últimos tempos, e nós estamos aqui em toda quinta-feira. Nós fazemos conteúdo de altíssimo nível, de alto valor agregado, em homenagem a você que ou já está na profissão ou pretende entrar na profissão. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque nós temos um roteiro bem interessante hoje para refletir, fazer uma reflexão de alto nível. O tema não poderia ser mais diferente, né? Nós vamos explicar aqui que é uma atividade estratégica. O papel do consultor é uma atividade estratégica. Cada vez mais ele é necessário, cada vez mais ele precisa ser ensinado e precisa ser aprendido também. E nesse episódio de número 27, qual é o roteiro que nós temos aqui? Olha lá. Primeiro ponto, né? Você vai ter uma noção muito boa sobre o ecossistema, como é que funciona, por que que o consultor é uma atividade estratégica, né? Por que que cada vez mais o papel do consultor, seja ele consultor, representante comercial, vendedor, representante, seja qual for a denominação. Na realidade, não importa a denominação. O sellout é a solução. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, nós vamos ver nesse encontro de hoje 6 temas que são muito importantes, né? Vamos olhar o ponto de vista da indústria, da distribuição, a questão do valor agregado, e você vai entender muito bem por que que a tarefa, esse trabalho, essa atividade do consultor, ou representante, ou vendedor, seja lá qual for o nome, você vai entender por que que essa atividade é essencial, é estratégica nos dias de hoje. Então, muito necessária, ela pode ser aprendida, né? Isso aqui é uma informação importante, porque não é porque você vai ficar 5, 10 anos quebrando cabeça que você vai aprender na marra com sofrimento. Não. Essa atividade pode ser aprendida, e o que a gente faz aqui em toda a Quinta do Consultor é exatamente isso, né? A ideia é que você coloque até um pouco de sentido de urgência, né? Uma atividade estratégica no sellout de alta performance, o quanto antes, agora, quanto antes melhor. Então, nós vamos dar uma examinada aqui em alguns aspectos importantes, né? Essa parte ali de cima, onde a gente tem os 4 elos e mais o consumidor final, esse desenho vocês já viram, e a gente sempre vai trazer aqui de novo para fazer uma recapitulação ou para relembrar alguns detalhes importantes. Agora, por que que o consultor, ou representante, ou vendedor, por que que é uma atividade tão estratégica nesse momento? Primeiro, a informação mais preciosa que a gente pode passar nesse momento é que houveram mudanças recentes, né? Você sabe que aconteceram mudanças recentes. O papel do vendedor antigo ou do representante era ir na farmácia, pegar o pedido, muita gente pegava o pedido, e com a modernização, com a tecnologia, com a internet, hoje o proprietário da farmácia ele tem alternativas várias para fazer o pedido. Ô Gilson, mas e aí então a tarefa de quem visita a farmácia, do novo consultor de negócios, né? Essa tarefa, então, fica sem função. Agora ela tem uma função muito especial, de alto valor agregado, e já vou explicar os detalhes aqui agora, nesses 6 tópicos importantes aqui. Então, primeiro, muito importante que você entenda o seguinte: execução, sellout de alta performance. Quando a gente coloca o sellout aqui no centro da tela, é para já iniciar dizendo assim: precisa ter sellout de alta performance. Então, ele não vai lá para dizer bom dia, ele não vai lá para falar do tempo, ele vai lá para construir uma relação diferenciada. Ele vai lá para colocar os seus produtos, representar a sua indústria ou o seu distribuidor. Essa é a missão. Ô Gilson, mas por que então, se ele vai lá fazer isso,
Por que o tema sellout é tão importante? Preste muita atenção. O sellout é muito, muito, muito importante. A maioria dos donos de farmácia no Brasil, eles tinham até uma certa rejeição, às vezes, né? Porque pô, só vem aqui para socar pedido, só vem aqui para pegar pedido, pedido, pedido. Então, muitos proprietários de farmácia, as objeções, a maioria das objeções que eles tinham a respeito dessa profissão é que, pô, vem aqui para me vender mais, né? Para me vender cada vez mais. E é claro que muitas vezes, se a dose de estoque, se a dose da venda imposta, não imposta não, mas colocada no varejo, se ela for muito alta e a mercadoria depois não gira, então, aí o vendedor das antigas fez um trabalho excelente, colocou a mercadoria lá, mas se não existe o sellout, se a mercadoria não sai para o consumidor final, aí fica uma situação muito, muito delicada. Agora, a palavra de ordem é sellout. Então, peraí, ó, nós estamos ajudando o consultor, contribui, é treinado, é orientado para fazer com que o sellout de alta performance aconteça e rápido, né? Aconteça quanto antes melhor, quanto antes o proprietário da farmácia perceber isso, muito melhor. Então, isso está ali no centro da atividade, né? Só não é tão no centro porque não são 7 eventos que eu vou explicar aqui, são 6, mas isso é o foco. Se a mercadoria sai com agilidade, se o sellout, né, que é a venda do produto da indústria ou que foi colocado ali pela distribuição, se essa venda acontece rapidamente, muito melhor para todos, muito melhor para a cadeia. Lá na ponta, olha que interessante, lá na ponta está a indústria e os desafios no PDV Pharma. Observe que a indústria está longe, né? Tem alguns laboratórios que visitam o varejo. A maioria dos laboratórios visitam o varejo um pouco maior, por exemplo, mais redes médias, pequeno varejo, varejo menor, aquele suporte na loja, real, na loja, onde tudo acontece. Vamos lembrar aqui, né? Eu estou explicando um fator muito importante agora. É na loja que tudo acontece. A loja é o local da execução, é a execução, como diz o japonês, a execução é um momento mágico, é um momento onde tudo acontece ali, né? É o momento de se agregar valor. Eu vou falar de valor agregado daqui a pouco. Então, a indústria ela precisa de um olhar diferenciado lá na loja, lá no local da execução, né? Senão ela fica muito, muito distanciada, por exemplo. E aí a questão agora do pedido está resolvida pela tecnologia, mas a indústria precisa de um olhar especializado, de uma atenção. Se a tecnologia resolveu o pedido, mas agora precisa de um humano inteligente que entende o varejo, entende as necessidades ao longo da cadeia e consegue fazer um trabalho muito, muito diferenciado. Então, aos poucos, você vai ver aqui ó, que eu vou revelando por que essa atividade, não importa o nome, por que ela é tão necessária. Então, a indústria e os desafios no PDV, importante dizer, né, que lá no PDV vai sair mais rápido ou menos rápido, dependendo das ações que o varejo executar. É claro que o treinamento do consultor é no sentido de alertar, é no sentido de orientar. Então, o consultor de negócio, do jeito que a gente orienta aqui, ele tem uma lista de atividades que ele chega na loja e percebe necessidades que muitas vezes nem o proprietário compreendia aquilo, ou nem o proprietário percebeu aquilo. Muito bem, mas não é só a indústria que tem esse desafio, né? A maioria dos laboratórios maiores, dos laboratórios, atendem o varejo que é mais pesado, como grandes redes, por exemplo. Mas a maior parte das 92 mil farmácias do Brasil é atendida por distribuidores, né? Então, o distribuidor, em um país como o nosso, que é um país continental muito grande e tal, ele tem um papel muito importante, um papel essencial. Então, se a indústria não visita o varejo diretamente, ela necessita do trabalho qualificado do distribuidor nessa tarefa de fazer a capilaridade, a pulverização. É um trabalho muito importante, essencial, o trabalho do distribuidor. Então,
essa atividade do distribuidor, ô Gilson, mas quem que vai fazer isso? Bom, quando a gente fala da indústria ou do distribuidor, vai aparecer ali logo em seguida a figura central do consultor de negócio. Olha aqui, ó. E aí eu já posso te garantir que não esqueça o nome, né? Eu só estou fizemos o nosso encontro da quinta do consultor, o último, né? Falando sobre a denominação. Não importa se a denominação é consultor de negócio, representante comercial, vendedor, não importa. O mais importante é que você compreenda que a solução é o sellout de alta performance. Esse é o tema essencial. E eu sempre vou falar aqui um pouquinho sobre esses três, né? Ou consultor, ou representante, ou vendedor, porque o processo está em transição, como eu mostrei no último encontro. Então, aqui está a figura. Agora, preste muita atenção. Por que que o consultor é tão importante, né? Seja lá qual for a denominação, ele é muito importante por causa da questão do valor agregado ao longo da cadeia. Valor agregado. Preste atenção que valor agregado, quando a gente fala de valor agregado, nós estamos falando o que promove valor agregado em qualquer cadeia de suprimentos. Valor agregado é conhecimento, conhecimento colocado em prática. Valor agregado é quando a gente sai da commodity, do raciocínio de commodity. Já vou explicar um pouco melhor isso, né? Commodity é a ausência total de valor agregado. Então, por exemplo, commodity seria uma discussão só de preço, né? Ah, mas quanto é que custa o produto? Qual é o prazo? Qual é o desconto? A indústria necessita, o distribuidor necessita de um trabalho de alto valor agregado. Então, medicamento, perfumaria, existe técnica, existe orientação. São produtos que a gente simplesmente não desova, né? Não coloca, não joga no colo do consumidor sem informação, sem orientação. Então, essa questão do valor agregado é muito importante, né? O que provoca valor agregado é conhecimento de alto nível. Então, esse é um assunto muito, muito, muito interessante. Nesse tema do valor agregado, a gente sempre coloca aqui que o consultor ele tem três tipos de conhecimento que ele precisa se especializar, né? Então, um conhecimento muito importante. Conhecimento de produto, é óbvio que ele tem que ter o conhecimento profundo de produto, conhecimento do mercado, seria o dois, né? Mercados, concorrentes. E o terceiro, e talvez o mais importante nos dias de hoje, é esse conhecimento a respeito do negócio do seu cliente, o conhecimento a respeito de como funciona a farmácia. Então, a gente sempre diz aqui que o consultor exerce o seu trabalho na farmácia, na loja, ali é o local da execução, ali é o local que vai acontecer a alta performance, mas ele não é dono da farmácia, ele não manda na farmácia. Entende o desafio? Então, ele precisa ter uma aliança interessante com o proprietário, e a gente fala muito aqui sobre frequência, sequência, confiança e vínculo, né? Então, tudo isso é a sequência da maneira como a gente orienta, ensina, para que o consultor se consolide ali, fazendo um trabalho de alto valor agregado. Quando a gente fala do valor agregado ali, ô Gilson, se não tiver sellout, bom, se não tiver sellout não tem jogo. Se não tiver sellout, então entenda que esse valor agregado com orientação para que o varejo consiga fazer um trabalho diferenciado, para que consiga encantar os seus clientes, né? Na medida correta. O que é na medida correta? Na medida correta, por exemplo, o varejo percebendo, caramba, que legal ter uma parceria com você, porque eu tenho um faturamento bom, a tua categoria, o teu laboratório, os teus SKUs desempenham bem a cada dia, cada vez mais. Eu não tenho estoque em excesso, né? Eu estou tranquilo porque a mercadoria mal entra, já sai. E aí o consultor é orientado para perceber, para fazer contribuições para que isso aconteça. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, o sexto ponto que eu quero colocar ali, esse sexto ponto é um alerta para você que é o consultor, né? Para que você entenda um pouquinho de sentido de urgência no que eu estou dizendo. Olha lá, ó,
digitalização, capacitação pela web, protagonismo. Por que que eu coloquei esse sexto tema aí? Primeiro, para você entender que o varejo vive um processo crescente de digitalização. Interessante você compreender isso. Disso, o que que significa isso? Essa digitalização que eu falo ali significa que o varejo, e cada vez mais, ele está se utilizando de ferramentas tecnológicas em que ele consegue analisar mix de produto, desempenho de funcionário. As coisas estão acontecendo em uma dinâmica muito acelerada no varejo. Hoje isso, mas se ele não é digital, né? Se ele não está no processo de digitalização, se ele é mais analógico, bom, então a gente viu isso no último encontro nosso, né? Se ele é analógico, ele processa papéis, se ele vai fazer uma análise de mix de produto, de desempenho, de qualquer coisa, precificação, ele demora muito, ele é lento para analisar um volume grande de informação e de dados. Isso vai fazer com que isso já é um fator hoje, já é um fator que coloca um gap, uma distância gigantesca. Então, o varejo vive um processo de digitalização. Na nossa consultoria, a gente vive abordando sobre isso, né, e mostrando o quanto ele consegue ser mais ágil, mais rápido. O fator tempo, o timing é algo muito importante. Nós estamos falando de varejo, que é o setor talvez mais dinâmico do mundo, e nós estamos falando do varejo farma, que é um dos mais competitivos do mundo. Então, essa questão da digitalização é muito importante. O dono da farmácia poder manipular, poder processar dados instantaneamente ali na loja, quando quer, quantas vezes quiser, numa velocidade absurda. Então, olha que loucura, no passado, só para você entender, no passado, eu já dei consultoria para farmácias que eu ia lá a cada 2 anos, a cada 2 meses, aliás, cada 2 meses eu atualizava os dados, né? Eu fazia gráfico em Excel. Hoje a gente tem ferramenta onde o funcionário está trabalhando no varejo e, paralelamente, com uma diferença de 2 horas, o gráfico do desempenho dele já está sendo atualizado ali, ele percebe isso no varejo. Então, essa digitalização é muito importante. Mas no que mais eu quero chamar a tua atenção sobre a digitalização? A digitalização, por exemplo, também está sendo muito utilizada no processo de capacitação. Então, nesse momento agora, você assiste uma live especial, não sei onde você está agora, né? Percebe? Agora eu não sei se você está em casa, se você está no hotel, se você é um consultor que está em pleno processo de trabalho, viajando, visitando os clientes, não importa onde você está. Deu para você entender essa tecnologia, né? Que coloca o conhecimento na nuvem, em que você pode acessar em qualquer momento. O aprendizado pelo processo digital, ele tem tudo a ver com esse conceito de digitalização, de agilidade, de muita informação, acesso imediato, acesso on time, acesso a toda hora. Eu coloquei a palavra digitalização ali para você se dar conta assim, caramba, mas justo está chamando a atenção para algo interessante. O meu cliente, que é o varejo, está em processo de digitalização. A capacitação também está sofrendo um processo gigantesco, né? A digitalização no processo de capacitação coloca velocidade em tudo. Então, por exemplo, você quer consultor, ao invés de esperar que o seu laboratório, a sua indústria capacite, quando vai ter treinamento, né, presencial, imagina você que está o tempo todo no campo, no mercado, como é que você vai parar 1, 2, 5 dias para ser treinado, orientado? Então, hoje, esse processo de digitalização coloca você numa dinâmica muito especial, muito interessante. Então, o conhecimento vai até você, aonde você está, e você consegue consumir esse conhecimento, se aprimorar da maneira que mais convém para você. Hoje, Gilson, olha, eu gosto muito de estudar no final de semana, ou à noite, ou quando eu estou em casa, no horário que eu mais tenho tempo. Homem de Deus, mulher de Deus, você tem toda a liberdade. Agora, para escolher,
para identificar como prefere fazer o teu processo de aprendizado. Agora, quando coloquei ali, ó, capacitação pela web, protagonismo. Preste muita atenção, porque essa palavrinha ali ela tem um sentido muito, muito interessante. Eu coloquei a palavra protagonismo ali para que você entenda o seguinte, ó. Peraí, o Gilson está querendo dizer que eu conduzo o meu processo de aprendizado. Se a minha distribuidora tem processo de capacitação, ótimo, melhor, né? Então você está bem servido. Tomara que seja um processo de alto nível. Se a minha indústria tem uma educação corporativa diferente, ótimo. Mas o que nós estamos vendo aqui não vai conflitar em nada com o que a tua distribuidora ou o teu laboratório te orienta. Muito pelo contrário, vai complementar e às vezes até, né? Às vezes até pode ser até que você veja muita coisa inovadora aqui. E sempre lembrando que tem muitos consultores ou representantes, seja lá qual for o nome, que eles não são CLT, eles são PJ, por exemplo. Então, se você é PJ, por exemplo, a responsabilidade sobre o desenvolvimento da própria carreira é tua, né? Então, seja lá a indústria ou o distribuidor, ela presume que você é um especialista. Então, é muito importante. Mas eu sou CLT. Ok, sou CLT, a tua indústria ou distribuidor te orienta, né? Tem cursos regulares, pode ser até pela web, mas aí o que eu quero te dizer é o seguinte, homem de Deus, essa questão do protagonismo é muito importante, porque no ambiente digital você pode, por exemplo, vou te dar uma palavra mágica aqui, no ambiente digital, a gente pode maratonar. Maratonar. Então, se você tem um conteúdo especial, a gente não faz maratona de série, de humor, ou série de, seja lá de qual for o assunto, né? De drama, de comédia. As pessoas, às vezes, consomem conteúdo de maneira acelerada na diversão. Eu coloquei protagonismo aqui para te dizer o seguinte: nesse ambiente digitalizado, você vai maratonar aquilo que mais te convém. Ô Gilson, mas peraí, então quer dizer que eu posso maratonar todo o material necessário para eu aprender a minha carreira com agilidade, enquanto que um monte de gente está dormindo ou maratonando outras coisas, eu vou maratonar, agilizar a minha carreira? É exatamente isso. Eu estou chamando a atenção para um tema que muita gente não se dá conta, a maioria dos profissionais hoje não se dá conta. Peraí, se eu sou protagonista, se eu entendi a necessidade, se eu tenho conhecimento disponível, eu vou maratonar, né? Eu vou maratonar e aí, quem sabe, aquilo que eu deveria aprender em 5, 6 meses, um ano, eu consigo reduzir esse tempo. Sabe o que significa isso? O nome que eu gosto de dar para isso chama-se vantagem competitiva. Você tendo uma vantagem competitiva, você chegando antes, você acelerando o seu processo de aprendizado. Digital permite. É impossível, grave, anote o que eu vou te dizer agora, é impossível maratonar no ambiente analógico. Não dá, né? Não dá porque se você tem que sair do trabalho para ir numa sala de aula, para assistir alguma coisa, como é que você vai maratonar? Como é que você vai acelerar o processo? Você depende de um monte de gente, né? Aqui, no ambiente digital, todo o cenário está pronto para você ao alcance de um clique. É muito, muito especial isso, tá bom? Então, olha lá. E por que isso é tão interessante? Por que eu quis muito que você entendesse que a tua atividade como consultor, fazendo o trabalho de sellout de alta performance, por que eu queria que você entendesse que é uma atividade estratégica? Quando eu digo que é estratégica, então não é uma atividade secundária, é uma atividade fundamental, né? Isso coloca diferencial, isso coloca vantagem competitiva. Então, ela é atividade estratégica porque o mercado cada vez mais, ele está cada vez mais competitivo e seletivo. Essa semana eu fiz um trabalho a respeito de o tempo médio de vida das empresas. Em 1990, era mais ou menos 35 anos. Agora, em 2024, as empresas estão durando, na média,
15 anos, mais ou menos, né? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Todos os especialistas dizem que vai ser menos. Daqui a 10 anos, a vida útil das empresas será menor. Então, olha que interessante. Mas quem é que vai perdendo espaço? Esse tema da digitalização, por exemplo, é um tema muito, muito interessante. Vai ser muito difícil ser competitivo, sendo analógico nesse ambiente tão acelerado, né? Então, o mercado está cada vez mais competitivo e seletivo. Gilson, quer dizer que existe um processo de seleção em curso? Exatamente isso. E o que eu quero que você perceba aqui na Quinta do Consultor é que, na medida em que você consegue fazer com que o teu aprendizado seja diferenciado, mais ágil, né? Com essas ferramentas novas de digitalização, você está aprendendo agora, né? Não é numa sala de aula tradicional do cuspe e giz, como se falava antigamente. Não, você está num ambiente totalmente analógico. Aliás, totalmente digital, né? Não tem nada de analógico aqui. Tá bem? Então, outro tema importante: já não existe mais espaço para amadores. Fazer de qualquer jeito é muito pouco para um ambiente que exige métricas e os melhores métodos. Esse é um alerta muito, muito interessante, né? A maioria dos amadores provavelmente vai conviver por um tempo num ambiente analógico, aquela velocidade lenta, que não condiz com os dias de hoje, e aí, esse ambiente digital, se você entender bem o que está à tua volta, à tua disposição, se você tem disposição para, se você quer, aí depende muito também se você quer mudar de vida, quer melhorar de vida, né? O que eu estou dizendo aqui é que, para aqueles que têm esse desejo ardente, desejo especial de impactar o mundo, de melhorar a qualidade de vida sua, da sua família, dos seus clientes, esse ambiente digital que você pode maratonar, pode acelerar, esse é um ambiente muito precioso, muito, muito precioso. Muito bem, qual é o outro tema importante aqui, Justo? Competir só com base no preço. Olha que informação preciosa isso. Competir só com base no preço é a ausência de valor agregado. Essa é uma informação muito, muito preciosa. Muito. Essa é uma reclamação que faziam, né, muito claramente assim, sobre o vendedor das antigas. Ah, ele vem aqui só fala, ele vem aqui, eu quero saber de desconto, de desconto, de desconto. E ele só pensava em desconto, só pensava em preço, 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 preço. Gente, se for a questão do preço, hoje a empresa põe na internet, né? A questão do preço, se for só para ver qual é o preço, hoje tem um monte de aplicativo que vai dizer qual é o melhor preço, qual é o menor preço. Agora, é, é, é muito importante fazer com que o produto entre e saia, que o varejo saiba fazer sell-out, saiba fazer aquelas atividades essenciais, né? Eu cansei de ver gente que comprou muito produto que era muito barato, e eu chegava e dizia assim, no varejo, né? Eu dizia assim, tá, mas pelo volume de estoque que você tem aqui, você deve ser o campeão de venda desse negócio, né? E a pessoa dizia assim, como assim, Gilson? Você tem muito estoque desse negócio. Né? Comprei muito barato, comprei barato demais, era muito barato. E aí ficou aí, ó. Ficou aí, não saiu. Já joguei um monte disso fora. Você está entendendo? O sellout de alta performance é muito importante. O sellout de alta performance presume conhecimento para fazer com que a venda ocorra, conhecimento para fazer com que o cliente chegue no varejo e seja impactado ou pela exposição, ou pelo atendimento diferenciado, né? Então, o sellout de alta performance é presença de valor agregado, né? Competir só com base no preço seria a ausência de valor agregado. E o que significa isso, Gilson? Olha que informação preciosa. O canal Pharma não pode ser confundido como commodity. Commodity é essa ausência de valor agregado. Então, para você entender, por exemplo, o Brasil é um país que exporta muito o quê? Diz produto acabado ou commodity? Nós somos um país que exporta muito commodity, né? A soja, o aço, na forma original. Aí isso entra no Japão, por exemplo, o Japão recebe 3, 4, 5 navios de minério de ferro e sai de lá produtos de altíssimo valor agregado, conhecimento agregado.
Aí o valor é muito interessante, né? Então, nós somos um país assim, que até hoje a nossa vocação ainda, a hora que nós colocarmos mais valor agregado, sair um pouco desse raciocínio extrativista da commodity, né, que é só preço, só preço, só preço, você vê que esse é um assunto muito, muito, muito interessante. E aí quando você entende assim, bom, mas então a presença de valor agregado é aquilo que você está me ensinando, Gilson. Então aí significa que eu vou lá e dou as minhas contribuições, consigo fazer com que a coisa aconteça no varejo, com que o sellout de alta performance aconteça no varejo. É exatamente isso. O Canal Farma não pode ser confundido como commodity. Se fosse assim, aí teria só pregão, né? Só que o varejo hoje ele precisa de muita orientação. É o que a gente faz aqui nesse nosso trabalho da quinta do consultor, mas também do nosso, já vou falar já sobre o nosso curso do consultor. Então, muito interessante. Consultor de negócios, representante comercial, vendedor, consultor, não importa a denominação, o sellout é a solução. Não importa a denominação, o sellout é a solução. Esse sellout vem com muito conhecimento, com muita experiência. Esse sellout vem com um acompanhamento, com algumas ferramentas interessantes, métodos consagrados, tudo isso a gente ensina. Então, entenda e se prepare para decolar. Entenda também que você está num ambiente digital, que você pode acelerar o teu processo, se destacar na tua indústria que você trabalha, no teu distribuidor, se destacar perante o varejo. É muito interessante que você entenda o timing aí, entenda essa pegada nova, tá bom? Muito bem. Esse desenho algumas pessoas já viram, né? Olha que legal. É ali no ambiente, o consultor ele contribui para que aconteça essa magia do conhecimento aplicado no PDV Pharma. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue dar contribuições, e o sellout diferenciado acontece no PDV Pharma, a indústria se realiza ali, o distribuidor se realiza ali, o varejo fica muito satisfeito. E se você consegue colocar o teu dedo, a tua contribuição nisso, meu Deus, aí você é um elo forte da corrente, né? O varejo vai gostar cada vez mais, você coloca os teus produtos lá e você lute para ganhar um espaço diferenciado e não sair mais. Eu costumo dizer que hoje tem muitos laboratórios, muitos produtos, muitos distribuidores, não tem espaço para todo mundo no varejo. Então, a magia do consultor de negócios altamente especializado é essa. Eu ocupo meu espaço, eu tenho uma oportunidade no varejo, vou contribuir para que ele tenha um sellout de alta performance, ele vai perceber isso e eu vou consolidando o meu trabalho, a minha marca, o meu ganho, a minha vida. É simples assim, né? Então, o consultor de negócios, meu amigo, eu preciso te explicar, né? Você está recebendo as nossas aulas especiais aqui, mas o curso do consultor de negócios, o método, esse que é especializado no sellout, ele já está disponível. Se informe em qualquer lugar aqui, dê uma olhada aqui em algum lugar que você vai perceber que você pode ser informado sobre isso. E por que que ele é tão importante? Lembra que eu falei no começo que ele pode ser ensinado, ele pode ser aprendido. Não é assim que você vai ter que ralar 2, 5, 10 anos, aprender na marra. Não. Nós estamos cada vez mais ofertando, né? Essa pegada da internet, essa pegada digital permite com que você tenha acesso a milhares de coisas interessantes, né? Só que tem gente que às vezes adora acompanhar a rede social, Facebook, não sei o quê, conhece todas as piadas do mundo. Eu estou falando aqui de você usar esse ambiente, né, digital, mágico, a impulsionar a tua carreira, homem de Deus, mulher de Deus, impulsionar a tua vida. Esse é o ponto central. E olha ali, ó, e o que é o ROI? O ROI é retorno sobre o investimento. Quando você faz bem feito o teu trabalho, primeiro, o varejo vai perceber isso imediatamente.
né? O distribuidor vai perceber que o varejo está percebendo, vai perceber o teu trabalho. A indústria vai perceber o teu trabalho. Então, o consultor de negócios, quando ele tem essas habilidades aqui que a gente ensina, ele consegue agradar ao longo da cadeia. A única pessoa, o único, nesses 5 tópicos que tem ali em cima, o consumidor não vai perceber tanto a presença do consultor de negócio, é óbvio, né? Mas o que vai acontecer é que o consumidor final, lá, que é o destino de toda a mercadoria, ele vai chegar no varejo e vai ser impactado, ou pela exposição, o consultor de negócio consegue dar contribuições nesse sentido, ou por um atendimento diferenciado, humanizado, rentável, padrão, de uma categoria estratégica que precisa ser feita com técnica, né? Com abordagem diferenciada, qualificada. Então, o consumidor final não vai perceber a ação do consultor, né? Mas a indústria percebe, o distribuidor, você vai perceber a tua vida mudando e o varejo percebe e percebe imediatamente. Era isso que nós tínhamos por hoje. Antes da gente encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte: curta os nossos vídeos, se inscreva no canal. Se você se inscreve no canal aqui, o YouTube entende que toda vez que tiver uma novidade, você vai ser informado sobre isso. Leve essa novidade para mais alguém da sua empresa, né? E, muito importante, acompanhe a Quinta do Consultor e não esqueça de dar uma olhada no curso do consultor de negócios. Essa atividade inovadora, não importa qual é o nome qual é a transição que está havendo sobre a denominação, né? Não importa a denominação. O sellout de alta performance, que o consultor aprende, é a solução. Tá bem? Te vejo na próxima Quinta do Consultor. Até lá.